Bom, gente, bom dia para vocês que estão aqui presentes ou quem vai visualizar esse vídeo depois, né? Nós já estamos iniciando aí a nossa aula, que nós vamos ver aí um pouco sobre as obras musicais aí do Pais 2, tá? Em especial, a gente vai analisar 3 obras, tá? A primeira vai ser a Cavalaria das Valquírias, de Richard Wagner, né? Que faz parte aí de uma sinfonia aí dentro de uma ópera, tá bom? Depois a gente vai analisar duas músicas aí nacionais, 2 músicas brasileiras também, que é Inclassificáveis, e também aí Cota Não É Esmola, tá? Então, assim, vai ser... a gente vai escutar muitas músicas hoje. Obra musical. Mas, né, ele é, sim, um programa de avaliação seriada, né, para vocês entrarem na UNB. E as provas, elas são conteúdos que vocês têm, né, nas disciplinas, e também uma lista de obras, tá? E essas listas de obras, elas são filmes, são textos, são pinturas, músicas, né? Documentos, né, que vão buscar justamente alinhar esses conteúdos que vocês têm na escola com essas obras, né, com essas artes, ok? Então, assim, sempre quando eu falo para os estudantes, olha, quando você vai estudar para o PAS, né, eu sempre falo assim, olha, estuda primeiro as obras, porque através das obras você vai conectar com os conteúdos. Então, é isso que eles querem que vocês conectem os conteúdos que são das obras junto com os conteúdos que tem na escola e, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica também, né? Porque a gente vai ver que essas obras musicais hoje que a gente vai analisar, algumas são contextualizadas dentro do século XIX, que são os conteúdos de história que vão cair aí nesse Pais 2, e outras não, são mais contemporâneas, né? Como Inclassificáveis e como Cota Não É Esmola, da Bia, né? Então, elas são obras mais contemporâneas, geralmente eles pedem um pouco mais, assim, que vocês visualizem mais o contexto, o que a obra quer dizer, qual a intenção, qual a crítica que ela pode trazer dentro da nossa sociedade hoje. Então, para que vocês se deem bem, né, é óbvio, vocês têm que fazer essa conexão com os conteúdos do ensino médio e, ao mesmo tempo, uma conexão com a realidade. Então, estar atento aí às pautas da atualidade, né, aos discursos da atualidade, né, isso aí também é muito importante, tá bom? Mas, assim, falando um pouco dessas obras, que a gente vai analisar também dessas obras musicais, né, a gente tem 5 categorias, geralmente, tá? Que são artes visuais, artes cênicas, né, música, filmes e textos, tá? Que geralmente são poemas, são artigos, né? Que também são colocados dentro aí da prova de vocês, tá? A lista de obras tem até esse site que é bem legal, são essas aqui. Então, música, geralmente, é uma lista maior de obras, tá? Assim como artes visuais, né? Também são obras, são geralmente na quantidade maior, né? E também quem fez o Pais 1 vai saber que a quantidade de obras também ela vai aumentando, tá? Então, assim, a minha sugestão é que, além das obras hoje, né, que a gente vai analisar essas obras musicais, tanto a Cavalgada das Valquírias, né, quanto aí Cota Não É Esmola e os Inclassificáveis, né, que é aqui do Ney Mato Grosso, a gente também, vocês deem uma olhada também, pelo menos em uma obra de teatro, né, pelo menos uma resenha, né, ou alguma videoaula aí, porque é possível que caia aí pelo menos uma delas, né. E artes visuais, né, essa aqui é uma obra que, inclusive, que vou falar um pouco dela, né, mas bem pouquinho mesmo. Ela também pode ser que conecte aí junto com os conteúdos de história, tá? Então, é importante que vocês deem uma olhada, tá? Nos contos também, geralmente cai muito Machado de Assis, isso é bem comum. Então, sempre dá uma olhada, assim, é interessante. Então, aqui tem a lista, tá? Então, a gente tem desde fotos, né, de pinturas, de obras de arte, músicas, até mesmo poemas, né, e leis, tá? Que a gente tem, por exemplo, a Lei da Maria da Penha. Então, é interessante que vocês aí dêem uma olhada hoje, né, assim, é claro que, gente, assim, o que vai contar na prova de domingo é vocês
é todo esse padrão de estudos que vocês estão tendo aí durante esses meses, né? Então, assim, fiquem tranquilos, né, nesse sentido, assim, porque se vocês estão estudando direitinho, estão fazendo questões, né, isso vai refletir dentro da prova, né? Mas, e que também, né, vocês vão organizando, assim, as obras que provavelmente têm mais possibilidades aí de cair, né? Então, assim, hoje eu vou falar um pouco dessas obras musicais, e vocês quiserem dar uma revisada, eu acho que é sempre interessante, tá bom? Então, aqui tem a lista, tá? Aqui, esse site aqui é bem interessante, tá? Principalmente para quem ainda não sabe muito bem, assim, como é que funciona o PAS, eu tenho umas dúvidas, aqui também fala um pouco do que é o PAS, né, das inscrições, né, principalmente as provas anteriores, né, que é uma boa vocês fazerem, né, direitinho, agora, nesse momento, dar uma revisada, fazer um simulado hoje à tarde, por exemplo, assim, para ver mais ou menos como que você se sairia, né, e aí dá uma olhada direitinho, tá? Mas a prova, ela tem essa parte, assim, vai ter a parte de línguas, né, que você vai ter inglês, né, você escolhe. Se eu não me engano, aí podem me corrigir. Tem francês também? Não, né? Acho que é só inglês e espanhol, né? Ou tem francês? Tem francês também. Tem francês também, né? Então, vocês podem escolher, né? Já devem ter escolhido. E aí vocês têm a parte de linguagem, né? E só que o que vocês precisam entender, né? Quem nunca realizou as provas é que elas sempre, uma matéria se conecta com a outra, né? E uma matéria, então, ela é muito interdisciplinar, além de sempre conectar aí com essas obras. Então, é bem possível que eles peguem, por exemplo, uma das obras aí do PAS, e ele vai conectando, coloca aí questão de matemática, né? Inclusive, quando a gente for fazer hoje essas questões, que acho que são 10 questões que eu coloquei, na verdade são 7, né? Questões aí que eu coloquei para a gente fazer hoje, vocês vão perceber que uma questão, que principalmente essa das óperas, depois tem a questão de matemática, né? Então, assim, eles sempre buscam alinhar aí esses conteúdos, né? Então, é interessante que vocês deem sempre uma olhada nisso e prestem atenção, tá bom? Mas, de qualquer forma, né? Eu sempre falo que estudar essas categorias, né, dessas obras, que são textos, né, que são pinturas, que são músicas, né, tem uma certa manha, né, quando a gente vai analisar essas pinturas, né, ou essas obras aí que são colocadas, né. Primeiro que os textos, geralmente, né, que vocês vão ver lá, né, que tem, por exemplo, o artigo 6º da Constituição, tem a Lei Maria da Penha, né, tem vários textos e obras, artigos, né, relacionados assim, geralmente, quando vocês vão analisar eles, vocês o quê? Buscam interpretar, conectar aí com esses conteúdos, né? Por exemplo, o artigo 6º da Constituição, né? Ele fala um pouco dos direitos sociais, né? O direito que você tem na sociedade, que são o direito à educação, o direito à alimentação, à moradia, né? Então, eles podem conectar pautas de desigualdade social, por exemplo, até com a música aí da Bia, que a gente vai ver, podem conectar esse artigo 6º aí também, com a questão de você ter um acesso à educação, né, a garantia de que vocês teriam acesso à educação, né, pública, né, a moradias, a condições, né, então pode dialogar também com as políticas públicas, né, que são colocadas hoje, de uma forma de trabalhar com o que a gente chama de uma equidade, que é trazer as pessoas no mesmo ponto de partida, né, que eu acho que isso é uma das contribuições também da Constituição. Pode dialogar, inclusive, com o Brasil que a gente tem hoje, as discussões são colocadas hoje, né, em relação ao silêncio, por exemplo, né, de algumas comunidades, de algumas, inclusive dialogando aí com as músicas, né, do Ney, dialogando um pouco com as músicas aí também da Bia. Então assim, é muito interessante que vocês dê uma olhada nesse artigo 6º, tá? Tem a Constituição no online, vocês podem... É uma frasezinha, então fala justamente desses direitos, né? Que a Constituição, ela é dividida em vários tópicos, né? Fala um pouco, assim, das atribuições do governo, fala um pouco do como que é dividido o governo, como são os poderes,
fala dos direitos individuais, direitos coletivos, e também fala desses direitos sociais, são direitos que já são dados a vocês, você já tem essa garantia, né? Isso é importante porque vocês já conseguem verificar, né, até o seu papel como cidadão, né, conseguem verificar o que vocês podem reivindicar, né? Então, isso é bem interessante também para a vida, mas tá na prova de vocês, pode cair, né, na prova de vocês. As artes visuais, geralmente, né, as obras, elas são conectadas, porque vocês vão ter, assim, obras que são obras mais contemporâneas e obras que são um pouco mais contextualizadas, que são dentro de conteúdos que vocês estariam vendo aí no segundo ano, né. Em história, vocês vão ver aí o século XVIII e XIX, que provavelmente deve cair mais aí na prova de vocês. Então, assim, geralmente cai muito Revolução Industrial, cai imperialismo, né, cai Brasil Império, principalmente, eles gostam muito do tema Brasil, né, então, assim, é bem possível que caia, pelo menos, aí, umas 5 questões aí de história do Brasil, e pode ser que ele pegue uma obra, né, que, por exemplo, essa obra aqui, que é Independência ou Morte, né, que é do artista Pedro Américo, tá, que pintou em 1888, né, para tentar, de alguma forma, fazer uma propaganda aí, né, valorizando a monarquia imperial, né, ressaltando esse poder monárquico, aí, até... e por isso, né, por causa dessa obra, a gente tem aquela noção de que a independência foi aquele grito do Ipiranga, né, que todo mundo estava ali presente, sendo que tínhamos no máximo 14 pessoas. Mas é uma propaganda, né? Então, talvez ele possa pegar essa imagem e dialogar aí com conteúdos do Brasil Império. Pode falar, por exemplo, de como que foi formado aí a montagem da política brasileira, né? Pode falar também da Constituição, pode trazer a Constituição da Mandioca, pode trazer também a Constituição aí que foi também outorgada, né, aí pelo Dom Pedro I, né? Que foi feita por ele assim mesmo, né? Sem nenhum voto, sem nenhuma participação popular. Pode falar também das revoltas aí, também pegar essa imagem, já trazer aí as resistências negras, né, em relação aí às condutas, em relação às condições de vida, então pode trazer aí o quilombo como um símbolo de resistência, um símbolo de valorização da cultura negra, pode trazer aí algumas revoltas, né, principalmente a Balaiada, né, que foi também uma revolta que teve também de cunho mais popular. Então, assim, ele pode dialogar com vários conteúdos aí de história, principalmente, né? Então, por isso que eu quis trazer. Então, vocês perceber como ele é feito, né? No caso, essa tela é o óleo sobre tela, né? O contexto histórico, aonde foi feito, né, a intenção do autor, que no caso aqui vai ser ressaltar esse poder monárquico, né, trazer o Dom Pedro aí como um grande revolucionário, né, que mudou pouca coisa, mas essa imagem aí, né, que é colocada, que a gente até hoje, né, às vezes aquela professora lá do 4º ano, né, do 5º ano, né, sempre aí pode trazer essa imagem, trazer essa importância desse grito Ipiranga, né? Muitos anos, assim, pelo menos na minha época era desse jeito, né? Achava que era Dom Pedro tinha lá gritando independência ou morte, né? Tinha toda aquela imagem assim romântica, né? As peças de teatro, né? No caso aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção, né? Essa é uma peça de teatro aí do grupo G7. Advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou à terra, na verdade é uma obra do Paisum, né, mas é interessante porque ela traz aí um pouco analogia aí, tem até uma ópera chamada Fausto, né, e uma analogia aí também a uma obra aí do Goethe que fala assim desse pacto, né, de Fausto aí com o diabo, né, e no caso dessa peça ele é uma advogada, né, que vê arrependimento aí do Fausto e ela tenta, na verdade, conversar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo, né, para anular esse acordo. E os filmes, né, que geralmente, assim,
vocês analisam muito o contexto, a crítica que é abordada. Na verdade, todas essas obras, gente, é muito interessante você ver essa parte, né, da crítica, do contexto histórico, né, e eu peguei esse Precisamos Romper com o Silêncio, da Jamila Ribeiro, porque ela pode ser, inclusive, uma obra que possa dialogar aí com as músicas que a gente também vai visualizar hoje, né? Então, assim, a Jamila Ribeiro, ela é uma feminista negra, né? E ela traz dentro dessa palestra, uma espécie de palestra mesmo, né? Ela fala um pouco faz uma reflexão sobre o silêncio, né? Mas não o silêncio de uma pessoa específica, mas o silêncio institucional, né? Aquele silêncio em que o governo, né? Ele naturaliza as mortes, né? Principalmente de corpos negros, né? Às vezes financia essas mortes, né? Ele naturaliza a desigualdade, falando que é algo comum, que é algo que é necessário, naturaliza a violência que é imposta, né, principalmente nas comunidades, né, do Rio de Janeiro, né, e outras comunidades que estão na periferia, né, que estão ao redor dessas cidades, né, traz um pouco aí as contradições, né, principalmente, né, que a nossa sociedade, tendo uma maioria negra, né, ela não enxerga, às vezes, a sua representatividade em todos os lugares, né? Na verdade, isso é muito comum, né? Então, assim, a gente visualizar quantos professores negros nós temos, né? Quantos juízes, né? Quantos ministros do Supremo nós temos aí, que são negros, dentro do nosso país. Então, ela faz essa análise, né? Que são as contradições. Embora nós tenhamos, assim, a grande maioria negra, e não existe uma representatividade em todos os setores, principalmente setores que são mais valorizados, né? Então, ela faz esse paralelo, né, e fala que um dos grandes problemas, né, dessa instituição é justamente essa imposição, né, de você ter só uma voz única, uma pessoa que fale por todas, né? É mais ou menos isso, essa voz única, né? Então, é como se eu tivesse, assim, e ela coloca muito essa pessoa, essa voz única, como um homem branco, né? Geralmente um homem branco, hétero, né, e que está naquela posição social. Então, ele fala pelas outras, né, e ela critica muito isso, que o importante, na verdade, é que cada voz fale, né, o que ela precisa falar, né. Então, assim, isso a gente pode até dialogar com essa questão do lugar de fala, tá, porque o lugar de fala, a gente entende, né, não como você não possa conversar, que você não possa dialogar, né, ou discursar sobre algo que você não vivenciou, mas que você tenha consciência de que você está em uma posição social já estabelecida, né, então você está numa posição, você está inserido, você nasceu dentro daquela posição social, e isso é ter uma consciência, né, mesmo que você fale sobre aquilo que não lhe pertence nesse sentido, né, de que você não vivenciou, que você tenha consciência que não está falando por alguém, né? Você está dialogando com alguém. Porque aquela pessoa, ela tem uma voz, então ela traz muito isso, né? Todos nós temos voz, né? Então, valorizar a voz, valorizar essa pluralidade, valorizar essa possibilidade de ter vários diálogos, né? E as pessoas também terem essa possibilidade de falar delas, né? Sobre elas, né, sobre as experiências delas, né, principalmente dialogando assim, principalmente com a comunidade negra, né, de dar uma posição mesmo, né, para que eles possam não ser silenciados, né, isso é valorizar aí o ser humano. Então ela coloca muito isso, né, romper com o silêncio é romper com a violência. Quando a gente escuta o outro, né, quando a gente escuta a dificuldade do outro, quando a gente escuta o sofrimento, né? A gente escuta as possibilidades, as soluções que o outro também traz, né? Diante da realidade que são impostas a eles. Ao mesmo tempo, a gente rompe com esse padrão, né? De violência que muitas vezes é institucionalizado. É aquela coisa assim, não, comunidade, pessoal tem que morrer, bandido tem que ser morto, né? Então, assim, esse tipo de discurso que ela traz, ela critica bastante, tá bom? E, por fim, a gente vai analisar hoje, são as obras musicais, tá?
que na verdade, assim, as obras musicais vão ser realmente esse conjunto de músicas, né, que vão remeter a um tempo histórico, tá? Que geralmente ele é colocado dentro do segundo ano, tá? Em história eu já falo que é século XVIII, século XIX, como é a obra das Cavalaria das Valquírias, né? Do Richard Wagner, né? Como ele também pode estabelecer uma mensagem importante, tá? Sobre a realidade, né? Então, assim, as obras, elas podem ser tanto nacionais como mais eruditas, né? Que mais tempo histórico mais antigo, beleza? E para a gente começar hoje, tá? Vou falar um pouco, assim, como que a gente pode estar estudando, como vocês podem estar revisando hoje, né, de hoje para amanhã, essas obras musicais, tá? Porque, assim, quando a gente lidar com uma obra musical nacional e quando a gente lidar com uma obra musical que é contextualizada dentro de um conteúdo específico, também pode ser de história, né, de sociologia, de filosofia, né, por exemplo, né? Então, a gente tem que analisar, ter um olhar diferente, né? Não que a gente não possa, assim, de alguma forma relacionar, né? Mas poucas vezes eles vão relacionar uma obra contemporânea a algum fato mais antigo, porque a gente evita muito aquele anacronismo, né? Que é a gente colocar o olhar de hoje em algo que já passou, né? Julgando algo que já passou. A gente critica aquele tempo histórico, aquele olhar daquele momento, né? Então, assim, e geralmente o que eles buscam que vocês analisem, né? Que vocês façam uma reflexão aí sobre as pautas da realidade. Então, são os objetivos da música, o que a música quer trazer, né? O que ela se trata, né? Que tipo de olhar ela tem sobre um assunto abordado, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, no início aqui, quem estava bem no início, estava vendo aí a música da Bia, maravilhosa, né, que fala sobre cota não é esmola, uma crítica social, assim, muito forte, né, e bem clara e direta. Então, ela traz várias pautas, a gente vai ver aí várias pautas aí. Então, é esse olhar que vocês vão ter que ter. Olha, fala disso, fala daquilo. Ele pode ser relacionado às condições historicamente estabelecidas? Pode. Ele pode falar das condições, né, do negro, mas ele vai relacionar muito também o negro atualmente, né? Então, é isso que vocês têm que ter uma noção, tá? Que tipo de diálogo que ele faz com a nossa realidade. E as obras eruditas, né, que eu chamo, são as obras que são de cunho mais clássico, e que, no caso do Pais 2, a gente ainda vai até o século XIX, né? Porque o Pais 3, ele já é o século XX, então tudo é meio que contemporâneo, né? Mas o século, no caso dos eruditos aí do século, né, do Pais 2, ele traz aí um período, principalmente da música, da literatura, o romantismo, tá? Então, debrucem aí sobre literatura romântica, debrucem aí sobre, hoje que eu vou falar um pouco da música romântica, né, da música erudita romântica. Então, assim, geralmente são um contexto histórico, né, é a história, né, o que o ser humano fez naquele momento. Então, se for dialogar com conteúdos, por exemplo, de história, vai talvez trazer aí, né, pode relacionar com as bases do iluminismo, né, quando eu falo bases, é que o iluminismo ele veio um pouquinho antes, né, entre o século XVII e o século XVIII, mas as bases deles foram fundamentais para você criar, por exemplo, ideologias, né, de cunhos econômicos, de cunhos sociais também, como o liberalismo, né, como o 19 também, como Karl Marx vai fazer também com o socialismo, né, o comunismo, né, marxista. Então, pode falar, pode dialogar com as bases do iluminismo, que vão estar muito em evidência aí durante esse século XVIII, século XIX, né, as críticas também ao socialismo, a ascensão da burguesia, tá? Que vai ser muito colocada principalmente para a Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, principalmente quando trata do liberalismo, imperialismo, neocolonialismo, né, Brasil Imperial também, porque a gente teve também uma tentativa de inserir a música erudita aqui no Brasil, né, principalmente em Dom Pedro II,
Então, ele pode estar relacionando aquele período, segundo reinado, né? Principalmente entre o período regencial e o segundo reinado, pode trazer algumas coisas, puxar para uma parte política, puxar para uma parte econômica e fazer esse diálogo, como ele também pode analisar simplesmente a obra, tá? De forma musical. A métrica, o ritmo, né? A sinfonia, que tipo de instrumento é utilizado, né, dentro desse trecho, dessa ópera, dentro dessa obra musical, né? É um drama, né? Que emoções ela pode evidenciar, qual é a intenção daquele autor, né? Daquele compositor. Então, isso tudo ele vai ser colocado muito. Inclusive, a gente vai fazer questões hoje relacionadas a isso, tá? Então, para a gente começar hoje, eu vou analisar, assim, a obra da Cavalaria, eu peço só que vocês prestem atenção, né, vou colocar aqui, um trecho, tá, de uma ópera mesmo, e aí ela tem a parte instrumental, e em seguida ela vai ter a parte que a gente chama de áreas, né, lembrando que uma ópera, gente, ela é um gênero musical, tá, assim como tem o samba, como tem outros gêneros musicais, né, mas é um gênero musical que trabalha com música e trabalha com teatro, né? E é um gênero musical que trabalha com música e teatro, né? Que foi fundado aí justamente no período barroco, né? Então foi mais ou menos aí no século XV, século XVI, em que não tinha um microfone, né? Então eles utilizavam muitos recursos aí corporais para poder cantar, né? E entre eles usavam o próprio crânio como uma caixa de ressonância, né? Porque a gente vai ver que como a gente produz um som, né? E assim, gente, eu não vou debater muita parte física, porque eu vou errar com certeza. Mas assim, quando a gente produz um som dentro de uma música, né? Quando a gente trabalha com uma música de ópera, ela tem muito a ver com a sua inspiração, com a sua expiração e com a vibração das pregas vocais, né? Porque é através do sopro, né? Por isso que a gente chama que a voz, né? No canto erudito, ela é um instrumento de sopro, ela vai fazer com que eu utilize muito essa caixa, né? Então eu vou falar assim, entendeu? E aí, para poder o quê? Fazer com que minha voz ela projete, tá? Então, assim, e durante esses períodos, né? Eu tinha o quê? Que ela projetasse de uma forma que eu pudesse, inclusive, né? Ser escutada mesmo diante de uma grande orquestra, né? Então, assim, observem dentro desse trecho aí da Cavalaria das Valquírias, né? Richard Wagner, que a gente vai falar um pouco de quem foi ele, e observem, assim, os instrumentos, né? Musicais, e observem aí o que é apresentado dentro da tela, né? O que parece que está enaltecendo, né? O que parece que são aquela imagem, mesmo que vocês não saibam no momento, que eu vou falar um pouco dessa obra. Ah, gente, essa é um trecho de uma ópera de uma casa de ópera chamada Ópera Metropolitan, né? Ela é bem visada. Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, né? Mas posso estar errada. Mas aí é só para vocês acompanharem. Percebam os personagens, são mulheres, são homens, tá? Aqui está sendo evidente nos instrumentos, qual está aparecendo mais.
Presta atenção mais nos instrumentos, tá? Bom, gente, acho que isso já... O que vocês observaram? Que tipo de instrumentos são utilizados? Bom, galerinha, deixa eu só contextualizar um pouco, tá? O Richard Wagner, né, ele faz parte, assim, de uma época que a gente chama de romantismo, tá? Na música. O romantismo, ele foi mais ou menos, assim, um movimento, né, que evidenciava muito, foi muito colocado assim, pela valorização dos sentimentos humanos, né? Então, assim, a gente tem sentimento como raiva, como amor, como ódio, né? Elas são muito intensificados nesse movimento, assim, romantismo, principalmente musical, tá? Então, a gente vai ver, assim, que, por exemplo, até mais ou menos a época que a gente tinha o barroco, que a gente ainda tinha a música um pouco valorizando a igreja, valorizando outras possibilidades, assim, de trabalhar com o tema Deus, né, com o tema mais voltado para a igreja, aqui a gente já vai ter outros tipos de tema, né? Então, assim, só para vocês entenderem mais ou menos, né, que estão, assim, o som, ele sempre vai ter uma coisa, assim, mais exagerada, pode ter uma coisa muito mais exagerada, ao mesmo tempo oscilando bastante entre graves e agudos, que eu vou explicar direitinho, tá? O que é o grave, o que é o agudo, caso vocês tenham dúvida, né? Mas, assim, ele vai ter o quê? Uma maior liberdade artística, uma maior liberdade musical, tá? E o Richard Wagner, né, ele nasceu aí, né, no território que hoje é a Alemanha, ele nasceu ainda quando a Alemanha não era Alemanha propriamente, né, era uma região da Prússia, mas ele tinha essas características e ele sempre buscou valorizar muito, tá, gente, a mitologia nórdica. Então, ele busca muito nas suas óperas, né, valorizar essa parte mitológica. As valquírias, né, na mitologia, né, nórdica, elas eram, assim, uma espécie de guerreiras, né, também filhas de deuses, né, que tinham como grande missão levar almas de guerreiros mortos para que a gente chama de Valhalla, né, que era basicamente um lugar, né, que bem parecido com Asgard, né, que também era a grande cidade dos deuses nórdicos, né, quem vê Thor aí sabe. Viu aí, ó, assiste, gente. Por mais que seja bem romântico, assim, mas assistem, que dá pra você ter uma noção da mitologia nórdica, né, Odin, Thor, né.
Então, mais ou menos, então elas têm esse papel, né? Então elas são grandes guerreiras, né? E nessa cavalaria, né, das Valquírias, na verdade, ela faz parte dentro de um conjunto de 4 obras, tá? De óperas que o Richard Wagner ele faz, né? Então, assim, a primeira ópera que vai contar justamente a saga de um anel mágico, tá? Lembra? Alguém aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Ou é só da minha época? Não. Não, Nunca vi, gente. mas eu quero ver um dia. Já? Já ouviu falar? Eu nunca vi, não. Mas eu quero Não? ver um dia. É da minha época, gente, Senhor dos Anéis. Harry Potter e Senhor dos Anéis. Mas, assim, o Senhor dos Anéis, né, ele é uma trilogia, né, porque acho que, se eu não me engano, são 3 livros, posso estar errado, posso estar falando besteira, mas acho que são 3 livros mesmo, e ele, assim, da saga do Senhor dos Anéis, né, e ele conta aí a saga, né, de um anão, né, que ele está, assim, em busca, né, daquele anel mágico. Esse anel mágico, ele foi formado aí por grandes relíquias, assim, de grande poder, né? Então ele é um anel super poderoso que dá assim uma grande poder para quem está utilizando. Mas ele é um anel muito perigoso, porque ele tem vontades próprias, né? Por ser muito poderoso, obviamente, mais poderoso que um ser humano, mais poderoso que qualquer outro ser, né? Que no caso do Senhor dos Anéis tem outros seres, como os hobbits, como os anões, né? Os hobbits ainda são menores. Então, ele traz, assim, ele faz com que aquela pessoa que está em posse daquele anel, ela se torne, assim, vamos dizer, escrava da sua vontade. E é um anel muito ambicioso, né? Porque é muito poderoso e ele quer influenciar as pessoas. E nessa obra mitológica aí do Richard Wagner é um pouquinho parecido, tá? Mas ele traz essa mitologia, na verdade, é uma mitologia nórdica, né, do Anel de Nidemburgo, eu não sei falar em alemão, tá? Mas ele fala que é um anel que foi forjado aí por um anão, né, chamado Alberich, e ele criou esse anel, que é um anel super poderoso, né, que todo mundo quer, e ele conta essa saga, né? No caso, são essas 4 obras, né? Então, a primeira obra vai contar como esse anel ele vai ser forjado, né? A segunda obra aí conta um pouco a história de um grande guerreiro que acaba se apaixonando por uma mulher que é casada, né? E aí eles têm um filho. E justamente nessa ópera, as Valquírias, né? Elas são aí grandes, uma Valquíria em específico, né? Que não ri, né? Mas o nome é Brunilda. Ela está encarregada de pegar essa alma, né? Desse guerreiro, e ela se recusa, vendo aquele amor deles, né? E aí, então, essa ópera, ela envolve justamente essa parte, né? Essa Cavalaria das Valquírias, ela faz parte dessa segunda parte dessa obra, em que ela está se rebelando aí contra o seu pai, que é um chefe dos deuses, né? Responsável aí, né, por orientar as Valquírias, né, e por reunir, né, porque o Valhalla, ele é assim, ele vê os grandes guerreiros e eles peguem a alma desses grandes guerreiros para o quê? Para participar dos torneios em Valhalla, né? Então, Valhalla, né? Então, ela se recusa, né, de buscar essa alma desse cavaleiro, né, e então a ópera, ela se dá meio disso, né. Então, essa cavalaria é a apresentação dessas valquírias, desses seres mitológicos, né, então você repara que quando ela tá lá, né, esse som, né, que a gente chama, que é apresentado, que é uma orquestra, tá, que é acompanhada aí de vários instrumentos de corda, de instrumentos de metal, de sopro, né? Então, a gente tem violino, a gente tem o baixo, a gente tem o violoncelo, a gente tem, como instrumentos de corda, por exemplo, né? A gente tem aí a flauta, a gente tem o fagote, que também é outro instrumento de sopro maior, né? A gente tem os metais, que são os trompetes, que são as trompas, né? A tumba, a gente tem vários instrumentos, assim, né? Uma orquestra, ela é caracterizada por vários instrumentos em conjunto, né? E eles têm uma certa harmonia,
né, entre eles, embora cada um faça uma coisa, mas no final fica uma coisa assim estrondosa, uma coisa que faz sentido, que é bonita, né? Então, essa sinfonia, que quando a gente fala de sinfonia, a gente fala desse conjunto de instrumentos, né? Musicais, né? Que principalmente no início, antes delas cantarem, é a parte sinfônica que tem na obra do Paz, tá? Então, ela quer evidenciar, né? Quando a gente chama várias coisas, né? Ela quer evidenciar, né? Essa variedade de instrumentos, né? Ela quer evidenciar essa melodia que é mais instável, cheio de graves, cheio de agudos, né? Lembrando, assim, que quando a gente produz um som, gente, a gente está falando que um som, né, ele tem várias características, né? Entre elas, a gente tem a intensidade, a altura, né? A gente tem a duração, a gente tem o timbre, a gente tem vários aspectos, né? E a altura, ela tem a ver com os graves e agudos. É aquela questão, assim, de você ter uma voz que é uma voz mais, assim, mais fina, entre aspas, né? E uma voz mais grossa, né? Então, quando eu tô no grave, eu falo grave. E quando eu tô no agudo, eu falo agudo, assim, né? Então, assim, por exemplo, grave, a gente tem a Ana Carolina, né? Uma grande cantora brasileira, né? Que ela usa muitos graves, ela tem uma voz mais grave, né? E, como, por exemplo, uma voz mais aguda, né? Uma voz, assim, muito associada a ser uma voz mais doce, mais angelical, aguda muito colocado assim. A gente tem, por exemplo, a Marisa Monte, né? Então, assim, os instrumentos, eles também têm isso, eles também têm esses graves e esses agudos, né? O violino, por exemplo, ele é um instrumento agudo que você consegue visualizar, assim, toda a questão, assim, de como ele é musical, como ele é alto, né? E como ele é bem... Ele tem aspectos, assim, bem de uma voz que a gente chama de mais fina, né? Seria, né? A flauta, a gente tem... Então, assim, cada instrumentos, né, eles têm a sua característica. E quando eles são colocados em juntos, né, por exemplo, o violoncelo sendo um instrumento mais grave, né, e o violino um instrumento mais agudo, mais fino, né, associa fino e grosso, tá? Quando você escuta, né? Então, ele traz quando a gente chama que você tem essa variedade de eu mexo com a música, com a melodia, de forma que ela vai para o grave, vai para o agudo. Isso é muito, muito característico do romantismo, tá? Na música. Então, justamente para evidenciar essa emoção humana. Nós não somos completamente emocionais, às vezes, assim, a gente sente o tempo todo, a gente tem muitas emoções, a gente está feliz, a gente está triste no mesmo dia, a gente tá com dor, como eu tô com dor hoje, a gente tá tranquila, a gente tá estressada, a gente tá nervoso. Então, assim, isso é colocado muito nesses movimentos românticos, porque eu quero evidenciar algo, né? Então, nessa cavalaria, eu quero evidenciar esse poder, né? Esse poder dessas valquírias. Então, aquela sinfonia, aquela apresentação que elas estão, assim, no cavalo, essa no caso, esse instrumento que eles colocam aqui, que elas estão manipulando, né? Seria um cavalo, tá? Então, elas estão no cavalo, elas são assim, e é cavalos que voam, né? Um Pégaso da vida, né? Então, elas são grandes mitológicas, grandes guerreiras, né? Então, essa para enaltecer justamente esse poder divino delas, né? Esse poder feminino, assim, né? De eu sou poderosa, entendeu? Então, essa é uma das grandes intenções aí das Cavalarias das Valquírias, né? Dessa sinfonia. E quando a gente chama, né, eu acho que é bem legal, assim, ela faz parte todo de um contexto, tá? Histórico e musical também, né? Eu falei, assim, mais ou menos que a orquestra, né, ela vai ser esse conjunto de instrumentos, mas só para vocês saberem um pouquinho mais certinho, né, ela é composta de instrumentos de corda, tá? Que são violinos, violas, violoncelo, contrabaixos, harpas, né? Vocês conhecem violino, violoncelo, já viram? Alguém tem uma dúvida? Quer que eu mostre alguma imagem? Eu só nunca vi oboés e contrafagotes, alguma coisa assim. Tá, deixa eu ver aqui se eu coloco aqui.
Vou ter que pesquisar aqui. Vocês perguntam, tipo assim, qual é o tipo de som que o instrumento faz, né? Vocês perguntam? Na prova, talvez. Pode sim, porque, na verdade, gente, essas aqui são obras de artes, né? Então, eles podem pedir algo relacionado à música, porque no país cai música. Por isso que eu estou falando dessa questão da projeção da voz, da altura, ainda vou falar um pouco mais, porque, na verdade, ele é uma obra que trabalha com a música, com a teoria da música, né? Com as partes que competem mais na música, tá? O fagote é outro também. Ele é outro instrumento de sopro, só que ele é maior, tá vendo? E ele também faz parte da orquestra. Só para vocês saberem, assim, como é feita a divisão. Então, tem cordas, madeiras, né? Metais, que são os trompetes, os trombones, as trompas, né? As tumbas, os instrumentos de percussão, que são triângulos, caixa, o bombo, né? E tem os instrumentos de tecla, que geralmente é piano, cravo e órgão, né? No movimento, dentro dessa obra da cavalaria, esses são os instrumentos, né? Então, o período romântico, ele é muito utilizado, assim, esses instrumentos, assim, principalmente o uso do piano, né? Que antes era o cravo. Então, ela foi o grande achado, a grande mudança foi essa utilização desses pianos, dessas grandes orquestras, tá? Quando eu tenho uma orquestra sinfônica, eu tenho uma orquestra que ela é mantida pelo governo, né? E a filarmônica é mantida, geralmente, por associações, tá? Então, não é necessariamente algo do governo, mas esse conjunto de instrumentos, né, de pessoas que estão tocando, que fazem uma melodia, né, que fazem uma música dentro da ópera e também dentro de um concerto, por exemplo, a gente chama de orquestra, né? E essa orquestra sinfônica, essa orquestra que tem vários sons trabalhando ao mesmo tempo, que a gente tem essa oscilação, né? São sons que podem dialogar entre si, sempre estão dialogando, mas não necessariamente estão no mesmo tom, né? E na mesma velocidade. Tanto que você vai ver que tem lá instrumentos que estão ainda mais, né, mais rápidos, estão mais em evidência. No caso da cavalaria, a gente vai ter mais os instrumentos de sopro, tá? Como a gente chama de tema central, é aquele instrumento de que tem mais em evidência, né? E perceber, né? Então, esses instrumentos como trompete, como flauta, né? Vira e mexe, a gente tem tanto que tem até um solo de flauta, né? Tem solos de flauta dentro dessa cavalaria, né? Então, eles ficam um momento mais em evidência, tá? Eu posso mostrar também a só orquestra, tá? Para vocês darem uma olhada. E então é isso que é importante, tá? Então esse movimento romântico, ele é isso, eu tenho essa variedade de movimentos artísticos, né, que vão evidenciar os sentimentos humanos, né, e ele vai trazer dentro de uma música, dentro de uma orquestra, né, através dessa utilização de vários instrumentos juntos, movimentando de formas diferentes, com velocidades diferentes, ritmos diferentes, às vezes a altura tem a ver com grave e agudo, né, diferentes, mas trazendo uma harmonia. Você vê que tem um sentido naquilo, né? Mesmo eles sendo instrumentos que estão ali, né? Tem um som diferente, né? Então, e também pela variedade artística, tá? Porque a gente vai ver que dentro desse movimento romântico, principalmente da cavalaria, que ela tem, assim, uma busca pela fantasia, pela imaginação, né? Porque você vai ver que, gente, muito desses românticos, né? A gente não tem só o Richard Wagner, né? A gente tem outros compositores românticos, né? Como Donizetti, por exemplo, que até já fiz uma ópera também do Donizetti, muito legal. Também, assim, trazendo esse romantismo. Sempre tem aquela menina que era heroína, né? Que se apaixona pelo homem ali, e eles estão lá se apaixonando, e sempre tem alguma coisa que impede eles. Parece umas obras de Shakespeare. Mas, então, assim, eles usam muita imaginação. O Richard Wagner vai usar muito a imaginação dentro das mitologias, porque ele valoriza, ele está dentro de um contexto em que eu estou começando a evidenciar muito mais esse nacionalismo. Ele nasceu bem quando estava surgindo, assim, no século XIX, né?
início do século XIX, estava surgindo muito esses pensamentos mais nacionalistas, né? Essas intenções de unificar mais os meus países. Tanto que a Alemanha vai ser unificada no século XIX, ela vai virar a Alemanha no século XIX. Então, ali tem aquela valorização, né? Assim como, gente, dentro dessa sociedade no século XIX, vou ter mais racismo, né? Racismo científico, né? No caso, o imperialismo, quando eu falei do racismo científico também, e também vai estar, tanto que eu vou falar das contradições do Richard agora também. Então, assim, ele trabalha dentro das obras dele a fantasia, a imaginação, né? A liberdade do sentimento, a autoafirmação, né? Revoltas contra a razão, a busca pela espontaneidade, por raízes históricas nacionais, né? A valorização principalmente da voz, né? Porque a gente vai ter nesses movimentos românticos, né? Porque até o barroco a gente ainda tem a valorização mais dos instrumentos, mas você viu que ali essa evidência de voz, né? A mulher lá com aqueles agudos, não sei o que lá, né? Cantando ali com a voz, com a orquestra e tudo, né? É uma coisa que é muito valorizada dentro da ópera romântica, minha filha. Se vocês foram ver Verdi, vocês vão ficar assim impressionados, minha filha. É uns agudos que a mulher faz o tempo todo, gente. É muito engraçado. Então, é o tempo todo, gente. Qual o nome, professora? Qual é o nome dela? É o Verdi. É um compositor também, só que ele é italiano, porque ele é contemporâneo aí também do Richard Wagner, né? O Richard Wagner, ele é alemão, né? Assim, não tinha Alemanha naquela época, mas só para vocês entenderem onde que ele nasceu, né? Então, era então, quando ele faz, né? E ele faz parte dentro do romantismo, né? Ele faz parte de um drama, porque, assim, tem vários românticos aí, né? E ele é um dramático puro. Então, ele acha, e assim, Wagner, ele vai ser muito arrogante, tá, gente? Ele vai ser um grande gênio, trazer vários aspectos musicais diferentes, né? Vai arquitetar sons, assim, maravilhosos, que inclusive vão ser utilizados na Segunda Guerra Mundial, vão ser utilizados aí até no imperialismo americano, né? Como uma forma de enaltecer aí as grandes batalhas, né? Como uma forma de propaganda. A gente vai ver que Hitler vai ser donado aí pelo Richard Wagner, também pelo seu pensamento, né, que a gente vai ver um pouco do Wagner, assim, das contradições dele, né. Então, assim, ele vai ser muito utilizado aí durante o século XX, tá, por isso que ele é importante para vocês entenderem. Mas ele sempre trabalhando com aspectos e características muito únicas que buscam drama, né, então você vai ver que dentro das músicas dele, você sempre vai sim, você vai querer chorar em alguns momentos, né? Porque aquela emoção, né? Aquela coisa, aquele som, tudo mais, ele vai te transmitir alguma sensação emocional, assim, né? Uma emoção ali. Então, é trazer justamente aquele sentimento humano real, né? O ódio, o amor, ao mesmo tempo e tudo mais. Nem sempre vai acabar bem as histórias do Wagner, né? Então, assim, é mais ou menos isso que está inserido, então está dentro do realismo, dentro do romantismo, né? São as emoções humanas, mas não tão idealistas, assim, né? São únicas e que tem sons muito, muito diversificados, que nenhum outro compositor tinha feito antes, mas com emoções mais verídicas, mais perto do que é o ser humano, tá? Mas quais são as contradições, né, gente? Primeiro que, assim, Richard Wagner, ele é do século XIX, né? Época mais ou menos em que eu tenho aquele movimento, a Revolução Industrial, né? Em que eu tenho aqueles movimentos imperialistas, em que eu estou criando uma ciência, uma pseudociência que busca aí justificar esse imperialismo, mas também que busca o quê? Trazer esse pensamento preconceituoso e racista dentro de uma pseudociência, né? Então, Richard Wagner, ele vai ser, assim, um antissemita, tá? Por isso que Hitler também vai trazer muito vai gostar muito do Richard Wagner, né? Então, inclusive, ele tem uma carta, né, que foi direcionada, inclusive, para um outro músico, em que ele fala que o judeu seria incapaz de se expressar artisticamente, né? Então, ele era bem arrogante, e que essa incorporação dos judeus dentro de uma sociedade francesa ia acabar com a sociedade francesa, né? Porque ela era corrosiva, né? O espírito judeu, ele era corrosivo, né, dentro da cultura moderna.
E justamente ele vai trazer evidenciar aqui os alemães, né, que essa região que ele ficava, né, que eles eram superiores. Então, essa é muito daquela visão daquele racismo científico, né? Grande cultuador, admirador aí do Arthur Gobier, né, que falava justamente, gente, que nós não viemos dos macacos, mas nossa sociedade ela estava fardada a ter, né, essa constituição de macacos, assim, e ele tratava os macacos como seres subdesenvolvidos, né, e tudo mais, graças a essas miscigenações. Então ele condenava a sociedade que era miscigenada, tá? Então toda a sociedade condenada, ela é condenada por conta dessa miscigenação, né? E então ele foi assim um grande representante e por isso também grande influenciador do Hitler, né? Então ele pegou muito ele era um grande amante, inclusive quando ele teve a guerra, né, que ele invadiu a Grécia, né, Creta, uma região da Grécia, ele, para fazer essa propaganda, né, desse grande feito dele, ele colocava aí essa cavalaria aí das valquírias, né, para enaltecer, assim, esse poder nazista dentro aí, né, da Segunda Guerra Mundial. Mas ele não pode ser considerado um nazista, porque o nazismo, gente, ele surgiu depois, tá? Depois do Richard Wagner. Richard Wagner, ele morreu, assim, mais ou menos em 1890, 92, né? Então, assim, ele não chegou a conhecer Hitler, né? Mas o Hitler, ele gostava muito, né, do Richard Wagner e do pensamento dele, né? E foi um dos grandes influenciadores também, né, para ir para a propaganda nazista, tá bom? Então, assim, ele era considerado, tanto que quando você vai ver, assim, geralmente nessas biografias dele, ele coloca ele como gênio, arrogante, mas polêmico, né, por conta dessas tanto que ele influenciou essas gerações futuras, né, de uma forma que pudesse ainda mais contribuir para o racismo, né? Principalmente o antissemita, né? Então ele foi proibido, inclusive, de tocar em Israel, né? Em vários lugares aí, por conta desse seu pensamento, né? Então foi muito utilizado. Essa aqui é uma carta, né? É a carta que foi direcionada, que foi achada depois, né? Foi direcionada contendo aí esses pensamentos dele. Lembrando que as obras dele não constam isso, né? Não consta essa separação e esse antissemita dele. Mas porque ele valoriza, assim, a cultura nacional dele, né, a cultura nórdica, justamente, né, que faz parte aí da cultura alemã. Então, ele trouxe essa questão de se achar único, né, incomparável aos outros compositores românticos, até como Verdi na Itália, né, se sentia superior aí, graças a essa carta, né, que foi aí direcionada a um outro musicólogo mesmo, francês, né, a gente pôde saber um pouco mais da vida pessoal aí dele, né? Então, ele é bem polêmico, tá? É só para dizer para vocês.